Muito bem. Provérbios 16, 9. Está aqui, projetado. O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Planejamento. Planeje-se. Se você não se planeja, se você não planeja o que você pretende alcançar, mesmo que você alcance, você não sabe que alcançou, porque não se planejou para aquilo. Você não criou a expectativa de alcançar aquela situação ou, enfim, alguma coisa para a sua vida. Janeiro, tradicionalmente, é o mês em que nós criamos aquelas resoluções de ano novo. Este ano eu farei isso, aquilo outro. Mas para que essas resoluções possam efetivamente ser implantadas, você precisa se planejar. Tá? Senão vai ficar apenas na ideia e não vai se transformar em algo prático. E há diversas formas de fazermos o planejamento das nossas vidas pessoais, da nossa igreja, de quaisquer instituições. Uma ferramenta que é utilizada para isso é a chamada matriz SWOT. SWOT, aquelas 4 letrinhas que estão ali, que significam em inglês forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? Então, poxa, mas uma ferramenta administrativa na igreja, a gente não utiliza equipamentos tecnológicos, não foram construídos para a igreja, mas nós usamos na igreja. E nós utilizamos na igreja tantas outras coisas que foram produto da mente humana, aplicados à nossa realidade normal. Então não há nenhum problema em usarmos essa ferramenta. A questão é, precisamos usar aquilo que a ferramenta nos apresenta, mas contextualizado aos princípios bíblicos. Associar uma ideia humana com um princípio bíblico. Essa é a proposta. Então, hoje, daremos continuidade nessa preparação, no conhecimento dessas ferramentas, dessa ferramenta, né, da matriz SWOT, e olhando a segunda área em que nós precisamos olhar para nós mesmos. Essa ferramenta, ela divide a realidade em 4 partes, que você tem que analisar cada uma delas para você conseguir definir o que você precisa fazer. 2 áreas internas, 2 áreas externas. As áreas internas, forças e fraquezas. Strengths e weaknesses. As 2 áreas externas são oportunidades e ameaças. Vimos no domingo passado a primeira área interna, forças, e hoje veremos a parte das fraquezas. Na parte da força, se você quiser entrar em detalhes, a apresentação, essa mensagem, está lá no nosso canal do YouTube. Vá no nosso canal, assista. Mas eu já assisti. Sim, mas você já conseguiu começar a aplicar na sua vida aquilo que você assistiu? Talvez não. Talvez seja necessário ir lá e olhar de novo. O que nós vimos na semana passada é que, espiritualmente falando, trazendo a ideia da compreensão de quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos de força, trazendo isso para o contexto bíblico, nós temos 3 grandes áreas de força para nos ajudar no planejamento daquilo que a gente quer fazer ou alcançar na nossa vida. A graça de Deus, depender da graça de Deus. Primeira grande força do cristão. Segunda, reconhecer os dons do Espírito Santo na sua vida. Dons que Deus já concedeu, dons que Deus pode vir a conceder se você os pedir. E a terceira área, colocar esses dons
em prática, porque senão é apenas um poder em potencial. Esse poder tem que agir, depender da graça de Deus, reconhecer os dons que Deus já lhe deu e colocar esses dons em prática, segundo o propósito de Deus para a sua vida. E o propósito de Deus, amplo, geral e irrestrito para todos nós, é que sejamos, a cada dia, mais parecidos com Jesus. Está aqui, um resumo em 3 minutos do que vimos nos 40 minutos da semana passada. Mas hoje, e antes uma pergunta, lógico, sempre tem uma pergunta, né? Para você parar e pensar, e aplicar a ideia à sua realidade. Você já reconhece os seus pontos fortes? Quem é que reconhece aí quais são os seus pontos fortes? Quem não levantou a mão, sugestão. Vá ao texto bíblico, veja cada um desses pontos fortes, pergunte a Deus em oração como é que aquilo se aplica à sua vida, para que você possa reconhecê-los, para que você possa saber o que você já tem em suas mãos de positivo para utilizar no planejamento da sua vida. Como você tem? Você que já reconhece seus pontos fortes, como é que você tem aplicado isso na sua vida? O que é que você tem feito para se tornar mais parecido com Jesus? Que esse é o alvo, nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Pense nisso. Mas agora eu vou além. Isso foi domingo passado. Hoje, vamos às ameaças. Não, desculpe, ameaças é só no último domingo do mês. Vamos às fraquezas. Por que eu confundi a ameaça com fraqueza? Porque a fraqueza não deixa de ser uma espécie de ameaça também, não é verdade? A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos. 3 inimigos, né? Tem um monte de 3 na Bíblia, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E temos 3 inimigos. Temos 3 amigos, Pai, Filho e Espírito Santo, e temos 3 inimigos. Satanás. A gente pode falar o nome dele, tá? Não seja supersticioso. Não fala o nome dele não, senão ele aparece. Não, gente, estamos na presença do Espírito Santo. Tá? Satanás, que é uma palavra hebraica que significa adversário. É uma entidade espiritual. Portanto, está fora da gente. Não faz parte do nosso contexto interno. É uma ameaça. Último domingo do mês. O mundo, o espírito deste mundo. Satanás também é conhecido como diabo, é a mesma pessoa. Só que diabo é uma palavra grega, que também significa adversário, mas também significa acusador. Esse é o primeiro inimigo, o adversário, o acusador. O segundo inimigo, o mundo. O espírito desse mundo, como a Bíblia o chama, que é a cultura onde estamos inseridos. Nós não somos, eu não creio que sejamos fruto do meio, que nós sejamos totalmente moldados pela cultura. Mas é inegável o poder de influência que a cultura tem sobre nós. Basta você olhar a roupa que você está vestindo. A roupa que você está vestindo, que eu estou vestindo, ela é fruto da cultura. Porque se estivéssemos num outro país, com uma outra cultura, estaríamos vestidos de outra maneira. Está vendo como a cultura nos influencia? Só que ela pode nos influenciar nos nossos valores. E aí pode se tornar um inimigo, uma ameaça. Mas também está fora de nós. O terceiro inimigo está dentro de nós. É a nossa própria natureza humana. A nossa natureza humana, que a Bíblia chama de carne, ela está decaída desde o pecado original de Adão, que ele se afastou de Deus por desobediência. Nós nascemos afastados de Deus.
E a nossa natureza humana luta contra a vontade de Deus. Portanto, é um inimigo. E como está dentro de nós, e a gente não tem como se livrar dela, o texto mais emblemático sobre essa luta entre o Espírito de Deus, a vontade de Deus e a nossa natureza humana é o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pois o bem que eu quero fazer, este eu não consigo fazer, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Paulo falando isso. Ora, se Paulo sofria esse tipo de problema, qualquer um de nós sofre também. E qual a origem do problema? A carne, a natureza humana. E aí, nós vemos em Gálatas capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia, capítulo 5 de Gálatas, e veremos como que a natureza humana se manifesta em nossas vidas. Segundo a Bíblia, não segundo a minha opinião, não segundo a psicologia, segundo a Bíblia, como é que a natureza humana se apresenta, como é que ela nos leva a agir. A Bíblia chama de as obras da carne, as consequências da nossa natureza humana. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Vejam que Paulo aqui está repetindo mais ou menos essa dicotomia de fazer o que não se quer, não fazer o que se quer. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Vejam quais são as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. 3 áreas de atuação da carne. Na questão das relações sexuais. Aí vem um outro grupo de obras da carne: idolatria e feitiçaria. Aqui já é uma área espiritual. A sua carne age no mundo espiritual por meio da idolatria e da feitiçaria. Idolatria não é só você se ajoelhar diante de um ídolo, não, tá? É você colocar qualquer coisa acima de Deus. Dinheiro, por exemplo. Você lembra daquela história do jovem rico que foi procurar Jesus, perguntar para Jesus o que ele tinha que fazer para conquistar a vida eterna? O que Jesus disse para ele? Vendo que ele era muito rico, venda tudo que você tem e dê aos pobres, depois me siga. E aquele jovem rico foi embora muito triste porque tinha muitos bens. Os bens em si não são o problema é quando você coloca os bens acima de Deus. E aí Jesus disse para os seus discípulos, vendo o rapaz se afastar: é muito difícil uma pessoa rica entrar no reino de Deus. Pois você não consegue agradar a 2 senhores. Ou você agrada a um e desagrada o outro, ou vice-versa. E aí ele conclui: não é possível adorar a Deus e as riquezas simultaneamente. Idolatria. Dinheiro é um tipo de idolatria. Aí vem um outro grupo de obras da carne: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, relacionamentos humanos. A carne agindo nos relacionamentos. Oramos aqui agora mesmo por relacionamentos familiares que estão em conflito. Obras da carne agindo nos relacionamentos. E aí, mais um outro grupo: embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
uma atitude também fora, relacionamentos externos, mas de perda de controle de si mesmo. Então vejam, Paulo dividiu as obras da carne em grupos de atuação. Ele foi bem amplo nisso, foi bem extenso nisso. E ele conclui essa passagem com um alerta. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A carne, a nossa natureza humana, essa é a nossa fraqueza. E se nós queremos planejar a nossa vida para alcançarmos coisas, para alcançarmos situações positivas para nós, nós temos que aprender a lidar com isso. Temos que aprender a utilizar os nossos pontos fortes, nossos fatores de força, que já vimos, mas também temos que aprender a lidar com os nossos pontos fracos, nosso fator de fraqueza. Como? Não adiantaria nada eu chegar aqui para vocês, apontar o problema e não apontar junto a solução. Então, junto com o problema, vamos aos antídotos. Qual o primeiro antídoto contra a ação da carne, a ação da sua natureza humana nas suas escolhas? O autoexame. Se você não sabe que você tem um problema, como é que você vai trabalhar o problema? Se você não sabe que tem alguma questão contigo que está levando você a reagir de uma forma agressiva, qualquer situação que as pessoas chegam para você e dizem, pô, cara, você tem algum problema. Mas qual é a primeira reação quando nós somos confrontados com um problema nosso? Qual é a nossa primeira reação? Negar. Eu, problema? Não, problema nenhum. O problema é você. A gente nega e ainda acusa o outro. É da natureza humana, gente. É uma ferramenta de defesa psicológica. Quando você se sente acusado, você entra em modo negação. É o famoso jogar para baixo do tapete o problema. Ele não existe. Isso é tão verdadeiro que todos esses grupos de passos, tanto os cristãos quanto os não cristãos, têm como primeiro passo mais óbvio, reconhecer que você tem um problema, que você perdeu o controle sobre alguma área da sua vida. Os alcoólicos anônimos, bebida, narcóticos anônimos, outros tipos de droga. E tem vários anônimos desses, né? Compulsivos anônimos. Há vários tipos de compulsão. A pessoa perde o controle e começa a comer sem parar. Isso é um problema que precisa ser tratado. Mas como tratar o problema se você não reconhece que tem? Então, já que você abriu a sua Bíblia em Gálatas, avance uma página para Gálatas 6. E o que está escrito aqui, nessa transparência, vai ser lido novamente. Gálatas 6, versículos 4 e 5. Só que aqui numa outra tradução. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Meus irmãos, não é tão complicado assim entender que todos nós temos problemas, todos nós temos questões que precisam ser atacadas para serem resolvidas. E eu digo para vocês, eu fiz o Celebrando, primeiro a recuperação e depois a transformação, 5 vezes, não foram 5 anos, porque teve um ano que eu fiz 2 vezes, no mesmo ano. E só na terceira vez que eu fiz o processo completo, é que eu descobri qual era a causa dos problemas que eu tinha. Os problemas todo mundo via. Todo mundo via quais eram os meus problemas.
E eu tentava resolver os problemas, eu tentava ter controle sobre aquelas atitudes que feriam as pessoas. Mas era como tentar curar uma infecção bacteriana com antitérmico. Eu ia na consequência ao invés de ir na causa. Mas eu não conhecia a causa. Como é que eu poderia atacar a causa e tomar um remédio, um antibiótico, por exemplo, para matar a bactéria, se eu não sabia que eu estava com uma infecção? Eu só via a febre e tentava resolver o problema com antitérmico, fazendo uma analogia aqui, né? Certamente você entendeu. Meu irmão, se você não sabe que tem uma doença, você fica só tentando tratar os sintomas e não resolve. Posso falar para você de cadeira, não resolve. Você até consegue se controlar por um tempo, mas alguém vai tocar naquele fio exposto e você vai surtar. Fácil, muito fácil. Reconhecer a nossa importância, a nossa impotência é muito difícil. E é por isso que a gente costuma preferir viver em negação da realidade. Deixa eu perguntar para você, como você reage quando reconhece que tem um problema? Negação ou ação? Poxa, eu quero agir, mas eu não sei como. Por isso é que você não deve ficar no autoexame. O autoexame é só o primeiro antídoto, é o primeiro passo para resolver o problema. Descobrir que você tem um problema. Aí você tem que ir para o segundo passo. O segundo passo, inclusive nos grupos de passos também é esse, o segundo passo. Você tem que reconhecer que existe um Deus que é todo-poderoso. Foi Ele que te criou e Ele quer transformar a sua vida. Você precisa se entregar nas mãos de Deus. Você precisa confiar na graça de Deus. Esse é o segundo passo. Esse é o segundo antídoto contra a sua fraqueza. Tito, capítulo 2. Não precisa ir até lá, não. São só 2 versículos. Versículos 11, 3. 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha só que coisa fantástica. Ela, a graça de Deus, nos ensina, capacita a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, ou seja, as obras da carne. É a graça de Deus que vai capacitar você a escolher Deus em vez de escolher a carne. E fazendo isso, escolhendo Deus, fazendo isso, renunciando às paixões mundanas, você viverá de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, que é a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Um dia Ele voltará. Amém? Vai voltar. A gente não fica, a brincadeira é, vem logo o meteoro. Não, eu prefiro não, vem logo Jesus. Virá como um meteoro, todo mundo vai ver, está lá na Bíblia, tá? Assim como uma estrela sai do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Senhor, todo mundo verá. Mas será a transformação. Novo céu, nova terra. Eu sonho com isso. Lá não vai ter calor, nem mosquito. Louvado seja o Senhor por isso. Mas também não vai ter fraqueza, doença, essas outras coisas todas que nos acompanham aqui nessa vida. E eu creio, segundo a palavra, que o novo céu e a nova terra não é... A vida depois da morte não é ficar de toga branca tocando lira sentado em cima de uma nuvem. Não é isso não, gente. É um novo céu e uma nova terra mesmo. Perfeita. Eu estou ansioso para ver isso. Obviamente, eu não vou tentar antecipar isso, né? Cada um tem o seu tempo, nosso tempo pertence ao Senhor, mas eu não tenho medo nenhum da volta de Jesus. Eu quero mais é que Ele volte rápido.
Na semana passada, inclusive, nós vimos que reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida e aprender a depender da graça de Deus é um fator de força. Olha como as coisas se completam. Aquele fator de força se aplica como um antídoto contra a sua fraqueza. Nós lemos Paulo dizendo que ele tinha um problema, que ele chamava de espinho na carne, que ninguém sabe qual é, tá? Se você assistir algum podcast, teólogos dizendo, afirmando categoricamente qual era o problema de Paulo, gente, ninguém sabe qual é, tá? É opinião. Cada um tem direito a ter a sua opinião, mas é apenas uma opinião. Ninguém pode chegar e afirmar. Não, o problema de Paulo era uma doença, o problema de Paulo era um demônio. Não tem como afirmar isso. Tá? Não tem. Ele não diz qual é. Você não está na cabeça dele para saber qual é, você não estava lá, então esquece. Tá? Ninguém sabe qual é. Mas o fato é que ele tinha algum problema e ele estava clamando ao Senhor insistentemente para que Deus removesse dele esse problema, esse espinho na carne. E o que aconteceu com Paulo? Deus virou para ele e falou assim, não vou retirar. Olha só que coisa. Pô, mas por que não? Não é para o meu bem? Não. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na fraqueza que nós aprendemos a depender de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Que nós aprendamos a caminhar com Ele e não sozinhos. Ele não nos criou para vivermos sozinhos. Nos criou para vivermos junto com Ele. Em ação contínua, em parceria com o Espírito Santo. Então, esse antídoto contra a nossa fraqueza, ele é muito poderoso. Como é que você tem aplicado a graça de Deus na sua vida? Nós vimos aqui que aplicar a graça de Deus nos permite renunciar, vai nos ajudar, vai nos capacitar a renunciar à impiedade e paixões mundanas. Como é que você faz isso? Você sabe como fazer isso? Porque é fácil chegar aqui e dizer assim, aplique a graça de Deus. Como? Pô, explica aí, cara. Efésios capítulo 4. O procedimento dos filhos da luz. É a prática da graça de Deus. Está aqui. Deixa que a Bíblia diz para vocês como é que vocês colocam a graça de Deus em prática como o terceiro antídoto para a sua fraqueza. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez, com vontade, toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ou seja, remover a velha natureza, a carne, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e então a revestir-se do novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, que é a ação do Espírito Santo em você. Versículo 25, portanto, cada um de vocês, olha só aqui na prática, como é que a gente faz isso, tá? Como é que a gente se despe do velho homem, como é que a gente abre mão da nossa velha natureza, como é que a gente deixa de lado as obras da carne e passa a viver segundo o Espírito. Como é que a gente faz isso? Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.
Falar a verdade em amor, tá? Não é falar a verdade doa quem doer, não. Em amor. Você não vai usar a verdade como um porrete para abrir a cabeça do seu irmão. Você vai usar a verdade como um bastão apenas para dar aquela cutucada, mas de leve, de leve. Irmão, presta atenção. Olha só. E a melhor maneira de você falar a verdade é com a seu próprio exemplo, né? Porque, infelizmente, é muito comum as pessoas dizerem a verdade para as outras e não olharem que elas mesmas estão fazendo a mesma coisa errada, né? Jesus até disse, por que você diz para o teu irmão tirar o cisco que está no olho dele, se você está com uma trave no teu olho? Né? Deixa de ser hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, para que depois você possa, então, falar do cisco do olho do teu irmão. Então, falar a verdade não é sair falando de qualquer maneira, não, tá? Primeiro você olha para você mesmo, e aí depois é que você pode ir lá para ajudar o outro, né? Não para botar para baixo. Mas abandonar a mentira é fundamental, porque a mentira é do diabo. Não existe mentira do bem. Isso é uma mentira. Acreditar que existe alguma forma de mentira do bem é uma mentira. Para te enganar. Para você viver uma ilusão. É na verdade que a gente encontra libertação. Só na verdade. Na mentira não tem libertação. É o proverbial tapete embaixo do qual a gente empurra aquilo que não quer que apareça. Então, é para abandonar a mentira. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Opa! Mas a gente não leu lá que a ira era um fruto da carne? Lemos. E é. Então é pecado. Não. Jesus se irou. Deus fala que se ira conosco. Deus se ira? É. O Deus da Bíblia se ira, se alegra. Jesus chorou. Jesus, o homem, o ser humano perfeito, tinha emoções, tanto quanto nós temos. A questão não é a emoção. Até porque algumas emoções são impossíveis de você controlar. Ela acontece, ela aflora. Como, por exemplo, a raiva que você sente quando está com a seta desde o início da rua, com a seta ligada, dizendo que você vai entrar à direita, na sua garagem, e o maluco da moto corta você pela direita. Não tem como não sentir ira numa hora dessa. Não tem como. Impossível. Eu ainda fico no retrovisor. Tá vendo ele? Ele está vindo. Ele vai me cortar. Corta. É um imã. Bota a seta, o cara vem pela tua... Você está com a seta, gente. O que leva o maluco a fazer isso? A gente fica irado. Eu fico irado. Mas o que eu faço com isso? Saio feito um louco atrás do cara com o carro para passar por cima? Não. Aí é pecado. Percebem? Você sentir a emoção em si não é pecado. Pecado é o que você vai fazer com o que você sentiu. Aí pode ser pecado ou não. Depende da sua escolha. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira. Calma, respira fundo, relaxa. Antes que o sol se ponha. Por quê? Para vocês não darem ocasião ao diabo. Quando você dá vazão à sua ira, ou a outras emoções, né? A luxúria, por exemplo, né? É muito difícil ir à praia e de vez em quando, caraca, tem que olhar para o outro lado. Se ficar olhando, pronto, já era, amigo. Já era. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse que se você ficar fantasiando, é adultério. Então, não é para fantasiar. Então, certos filmes, não veja.
Não, não, isso aqui não. Porque você pode não conseguir controlar. E aí vai dar um problema depois. Não deem lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é você deixar que a sua emoção vá e faça bobagem. E leve você a decidir fazer alguma coisa errada. E a dica está aqui. E o controle compete a nós. Você lembra o que Deus falou para Caim? Antes dele matar Abel? Caim, por que você está pensando nisso? Deus está vendo o que Caim está pensando. E Deus avisa para Caim: Caim, cadê o seu irmão, Caim? Eu lá sou o guardião do meu irmão? O pecado anda ao redor. Cumpre a você resistir a ele. Caim não resistiu e matou o seu irmão. Cumpre a nós resistir, não permitindo que o sol se ponha sobre a nossa ira e outras emoções. E assim a gente não vai dar lugar ao diabo. Mas não acaba aí não, tá? Versículo 28. Mais algumas questões bem práticas. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Gente, eu tenho certeza que vocês conhecem aquelas pessoas que parece que tem uma nuvenzinha caminhando em cima da cabeça da pessoa. Ó dia, ó azar. Lembra uma personagem de desenho animado? Ó dia, era a hiena, não era a hiena? Era a hiena. E tinha a motoquinha também. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Então, eu gosto de desenho, nada contra. Os da minha época, tá? Os de hoje são muito chatos. Gente, imagina, se você é a hiena, se você é a motoquinha. Não, gente. Deus quer nos usar como veículos da sua graça. A pessoa chega para você, diz: cara, está muito difícil e tal. Está difícil mesmo, viu? Não tem solução não. Pô, caraca, aí a pessoa se mata, né? Então a gente tem que ter uma palavra boa, uma palavra branda, uma palavra de ânimo para a pessoa, por mais que você esteja mal também. Pô, cara, estou mal também. Vamos orar junto aqui, de repente um ajuda o outro. Isso é graça em ação. E nós somos chamados para fazer isso. Não ficar reproduzindo coisas que botam os outros para baixo. Mas falar coisas que enaltecem, que botam para cima as pessoas. Útil para edificar os outros. E assim, quem ouvir, receba a graça. Cara, você já imaginou que você pode ser um veículo da graça de Deus? Fantástico. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Portanto, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Outra que está lá no Sermão do Monte, aquela oração ensinada por Jesus, que a gente costuma chamar de oração do Pai Nosso. Senhor, perdoas as minhas dívidas, ou as minhas ofensas, conforme a tradução, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Perceberam que é condicional? E para não deixar dúvida nenhuma, quando termina o ensino da oração, Jesus reafirma: porque se você não perdoar o seu irmão, você não será perdoado. Olha só, pesado essa, hein? Quer dizer que se eu ficar guardando rancor,
eu também não serei perdoado? Não, ficará escravo do que você sente pela outra pessoa. A gente tem que libera perdão. Mas a pessoa não me pediu perdão. Libera o perdão. É para o seu bem, não é para o bem da pessoa. Libera o perdão, fica bem com Deus. Se a pessoa vier pedir perdão, melhor ainda. Melhor ainda. E aí eu lhe pergunto, diante disso tudo aqui, né? Diante dessa orientação tão clara da palavra de Deus, de como aplicarmos a graça em nossas vidas, o terceiro antídoto, eu lhe pergunto, qual tem sido a sua atitude diante da sua fraqueza humana? Como você tem agido? Lá atrás eu perguntei se você, ao descobrir que tinha uma fraqueza, se você entrava em negação ou se você enfrentava a situação. Agora eu quero ser mais amplo. Eu vou pegar o texto e lembrar o texto para vocês, alguns pontos. Você tem vivido como aqueles que não creem em Deus, os gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com o coração endurecido? Ou você tem buscado renovar a sua forma de pensar a fim de conseguir despir-se da sua velha natureza, que se corrompe pelos seus desejos enganosos, e revestir-se da nova natureza em Cristo? A escolha é sua, ou você faz uma coisa, ou você faz a outra. Você tem recorrido à mentira? Você tem negado o perdão? Dessa forma, se você fizer isso, você dá espaço ao diabo na sua vida. Você tem procurado usar suas palavras para conceder graça a quem te ouve? Portanto, não entristeça o Espírito de Deus, permanecendo na sua fraqueza, nas obras da carne. Não faça isso. Substitua as obras da carne pelo fruto do Espírito. Gálatas 5. É a continuação do texto que lemos em Gálatas 5. Depois de nos apresentar as obras da carne, Paulo nos apresenta o fruto do Espírito, que é amor. O fruto do Espírito, ele não é uma maçã. Ele é como uma tangerina. É uma única fruta, mas com vários gomos. A fruta, o fruto do Espírito é o amor. Mas o amor se manifesta sob a forma de alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E aí no versículo 24... Paulo diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aí eu lhe pergunto, você quer andar pelo Espírito? Eu quero. Alguém quer andar comigo pelo Espírito? É difícil, tá, gente? Não vou dizer que é fácil, não. É por isso que a gente tem que diariamente entregar ao Senhor a nossa vida e pedir que o Espírito Santo venha e nos conduza segundo a vontade dele e não segundo a nossa. Eu quero orar com você por isso, né? Todo mundo levantou a mão, maravilha. Então, por favor, fique de pé no seu lugar e vamos clamar ao Senhor, vamos pedir que o Senhor venha agir em nossa vida. Venha agir na sua vida.